Bom dia. Hoje a gente vai examinar aquela equação que é a identidade da renda com a demanda agregada. A gente vai começar a examinar cada um daqueles três componentes. Naquela equação a gente tem y igual a c mais i mais g. E aí a gente começa analisando o G, que é o consumo do governo, os gastos do governo, e imaginando o que é que ele causa, né? Primeiramente, a gente vai pensar o seguinte, naquela equação, C mais I mais G, a ideia básica que a gente viu nesse curso até esse momento foi que a gente estava interessado em ver como a atuação do Estado poderia resgatar a economia de uma grande recessão, né, ou de uma depressão. Toda a ideia do case de fazer com que o gasto do governo aumente era para tentar evitar que uma recessão se tornasse uma grande depressão e fazer com que fosse praticada uma política anticíclica, ou seja, uma política de retorno da economia ao crescimento econômico. Bem, só que para analisar como o governo se comporta, a gente tem basicamente duas abordagens. Primeiro, a abordagem de que os gastos do governo são limitados pela sua arrecadação, que era o princípio do orçamento equilibrado. A abordagem de Keynes contesta isso e defende que é necessário que o governo gaste além de sua arrecadação para poder resgatar a economia de uma recessão. Obviamente, se o governo tem que gastar mais do que sua arrecadação, ele vai praticar déficit público. E, nesse momento, a gente vai tentar descobrir quais são as implicações desse déficit público. Esse déficit público, obviamente, vai gerar uma dívida pública, e aí, nessa parte da matéria, a gente vai analisar como se dá esse processo de déficit público e dívida pública, certo? Então, a gente tem que começar esse capítulo pensando no seguinte: como o governo se financia? Existem basicamente três formas com as quais os governos se financiam, né? Primeiro, a gente já falou quando disse sobre o orçamento equilibrado, o governo se financia via impostos. O governo pode cobrar dos cidadãos tributos, cria toda uma estrutura tributária para cobrar esses tributos e aí financia o seu gasto com a receita desses tributos. Entretanto, pode ser que o governo pense no seguinte: a população é muito pobre, sendo a população muito pobre, a capacidade de pagar tributos por parte dessa população é muito limitada. Se a população tem uma dificuldade muito grande de pagar tributos, como nós vamos cobrir os nossos gastos? O governo pode pensar o seguinte: ao invés de impor uma cobrança a cada indivíduo da sociedade, eu posso tentar ver se os indivíduos pagam esses recursos voluntariamente. Ou seja, o governo pode emitir títulos públicos e as pessoas que acharem que vale a pena compram esses títulos públicos. Então, o governo tem essa receita proveniente da venda dos títulos públicos e com essa receita ele pode financiar seus gastos. O grande problema da dívida? O grande problema da dívida, e a gente vai ver um pouco adiante, é o princípio da equivalência ricardiana. Quando o governo emite títulos, ele se compromete a comprar de volta esses títulos. Ao fazer isso, significa o quê? Em um momento no futuro, o governo tem que ter algum tipo de arrecadação para comprar esses títulos da dívida. Então, a equivalência ricardiana é a noção criada pelo economista inglês David Ricardo, que impostos e dívidas são a mesma forma de se financiar. O governo pode se financiar por impostos ou por dívida, mas isso significa a mesma coisa. A única diferença significa que o governo, se financiando por impostos, ele cobra impostos hoje para financiar seus gastos hoje. Se financiando por dívida, ele tem seus gastos hoje, mas ele só vai cobrar impostos no futuro. A dívida representa, então, esse processo de pôr a
a cobrança de impostos para o futuro. Mas, de acordo com o David Ricardo, as duas coisas tendem a se equivaler, portanto, impostos e dívida tende a ser a mesma forma que o governo tem de se financiar. A única diferença é no local do tempo em que essa arrecadação vai ocorrer. A arrecadação ocorre hoje para financiar os gastos atuais ou ocorre no futuro para financiar os gastos atuais. Bem, existe uma terceira forma que o governo pode se financiar. Essa terceira forma é chamada de senhoriagem, que, em termos leigos, poderíamos falar da inflação. Como se dá, então, o financiamento através da senhoriagem? O imposto inflacionado, que é considerado senhoriagem, não é exatamente, rigorosamente igual. Existe uma pequena diferença entre financiamento por senhoriagem e imposto inflacionário, mas a gente vai mostrar nesse momento. Então, basicamente, existem três formas do governo se financiar: por impostos, por dívida ou por senhoriagem. Impostos e dívidas, através da equivalência ricardiana, a gente pode dizer que é equivalente. A forma realmente diferente de se financiar é através da senhoriagem. E o que é senhoriagem? Senhoriagem é a noção de que, se o governo tem o monopólio da emissão de moeda, o governo, então, tem um poder muito grande, que é o seguinte: o governo obriga todas as pessoas a utilizar a moeda que ele emite, e as pessoas vão utilizar essa moeda baseadas na noção de que a quantidade de moeda emitida pelo governo equivale à quantidade de bens e serviços que a economia produz. É uma derivação da teoria quantitativa da moeda, em que o governo deve emitir moeda exatamente para que as pessoas possam adquirir os bens e serviços que são produzidos naquela sociedade. A grande questão é: como é que o governo ele acerta exatamente a quantidade de moeda? Então, a gente vai ter aqui o BT, que é a base monetária, e a ideia do governo é o quê? Emitir moeda, e vão gerar uma base monetária na economia, e a cada ano essa base monetária tem que servir de forma a que ela vá disponibilizar para a população os meios de adquirir bens e serviços. Entretanto, o que acontece de um ano para o outro? A base monetária varia, né? Essa variação se dá pelo fato de que há uma expectativa de que o produto da economia aumente de um ano para o outro, então a base monetária tem que acompanhar esse aumento dos bens e serviços disponíveis na sociedade. A questão é que, quando a gente põe a base monetária em termos do nível de preço, ou seja, como é que a gente, em uma sociedade que não é uma sociedade de escambo, como é que as pessoas usam moeda? As pessoas usam a moeda de acordo com suas três funções: reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. E quando as pessoas utilizam a moeda para fazer trocas, a expectativa que elas têm é que a moeda mantenha o seu valor de troca de um ano para o outro. Entretanto, o que acontece quando o nível de preços varia? E aí a gente está tentando ver a variação do nível de preço no período T e a variação de preço no período anterior, T-1, ver com essa variação quais são os efeitos sobre a base monetária. Com a variação do nível de preço, quando a gente, nível de preços em PT-1, ele se modifica quando a gente passa para o período T, então a gente tem nessa modificação, a gente chama isso de taxa de inflação, 1 mais π, então seria a taxa de inflação que essa base monetária, BT-1, sofre quando a gente passa por um período posterior. Vou comparar isso, então, essa variação com a base monetária original,
E com isso, a gente tem o conceito de senhoriagem. O que é a senhoriagem? A senhoriagem é exatamente essa mudança da base monetária, que sofre o efeito da inflação, de um ano para o outro. O que acontece, entretanto, se de um ano para o outro não houver mudança de base monetária? Se BT, a base monetária, nesse ano foi igual à base monetária do ano anterior, então o que eu tenho? Eu tenho que a senhoriagem vai ser rigorosamente igual ao imposto inflacionário. Por isso que aqui a gente põe a terceira forma do governo de se financiar, é uma forma onde a senhoriagem equivale ao imposto inflacionário. Isso nem sempre ocorre, obviamente, isso só ocorre em um caso, quando não há variação de base monetária de um ano para o outro. Se a base monetária se mantém rigorosamente igual, então a senhoriagem é rigorosamente igual ao imposto inflacionário. Entretanto, é natural que de um ano para o outro haja variações na base monetária. Portanto, quase sempre a gente vai ter essa diferença entre senhoriagem, ST, e o imposto inflacionário, que eu estou chamando de BT-1, que multiplica a taxa de inflação. Então, isso é imposto inflacionário e isso é a senhoriagem. A única forma que eu tenho de a senhoriagem ser igual ao imposto inflacionário é se não houver variação da base monetária. Certo? Muito bem. Então, uma forma de exemplificar a base monetária também é essa, né? Base monetária é igual a K vezes Y, que é a taxa de crescimento da economia, que multiplica a taxa de inflação, que é dada por um desconto. Muito bem. O que nos interessa? O que nos interessa é o seguinte: o governo ele pode se financiar por impostos, por dívida ou por senhoriagem. Se ele pratica uma política fiscal de forma a ter déficit público, isso significa o quê? É importante a gente utilizar a metáfora de um tanque ou de uma banheira. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem variáveis de fluxo e variáveis de estoque. O que acontece se eu ligo a torneira e começa a jorrar água para essa banheira? E eu fecho o ralo. Portanto, só tem água entrando nessa banheira, não tem água saindo. Então, o nível da banheira começa a subir. Né? Quando eu fechar a torneira, então, para de entrar água nessa banheira, então o nível da banheira se estabiliza. É isso, é assim que eu quero pensar em termos de déficit público e dívida pública. Déficit público é o fluxo. Se eu abrir o ralo, o nível da banheira começa a cair. Então, eu tenho o quê? Eu tenho fluxo, que é a torneira aberta ou o ralo aberto, e eu tenho estoque, que é o nível de água nessa banheira. Então, quando eu abro a torneira e fecho o ralo, o fluxo de água entrando vai subir, o fluxo de água entrando vai ser positivo, o que faz com que o estoque de água suba. Se eu fecho a torneira e abro o ralo, o fluxo de saída vai aumentar, o que faz com que o estoque de água diminua. Então, a gente tem que pensar em déficit público e dívida pública nesses termos. Déficit público, ou o contrário do déficit, que é o superávit. A gente pensar em termos de fluxo e dívida pública a gente pensa em termos de estoque, certo? Então, aqui a gente tem algumas variáveis que falam de, basicamente, 3 conceitos que a gente tem. A gente tem um conceito nominal, conceito operacional e o conceito primário. O que seria o conceito primário? Quando a gente fala em déficit público, o termo que é utilizado pela contabilidade do Banco Central é NFSP, que é necessidade de financiamento do setor público. Isso
é como a gente chama oficialmente o déficit público no Brasil. Então, a gente trabalhando com o conceito primário, a gente trabalha com o conceito primário do déficit público no Brasil, déficit primário ou superávit primário, a gente quer saber o quê? Basicamente, a gente está pegando as receitas diretas ou receitas correntes que o país tem e está diminuindo dos gastos correntes. Então, receitas correntes menos gastos correntes significa o conceito primário. Se eu tiver superávit primário, significa que as receitas correntes são maiores que os gastos correntes. Se eu tiver déficit primário, significa que os gastos correntes são maiores do que as receitas correntes. Eu tenho, entretanto, outros conceitos, que é o conceito operacional e o conceito nominal. O que seria o conceito operacional? Eu adiciono às receitas e despesas correntes as receitas e despesas financeiras. Ou seja, o governo ele é acionista de uma série de empresas e ele recebe receitas financeiras dessas empresas. Ele também empresta dinheiro e ele recebe juros por esse empréstimo que ele faz. Ou seja, basicamente o governo tem ativos. E como o governo tem ativos financeiros, ele recebe o retorno por esses ativos financeiros. Esse retorno é contabilizado no resultado operacional. Então, ele, portanto, ele tem também passivos financeiros. Quando ele paga esses juros, ele, então, está incorrendo em gastos financeiros. Então, quando eu somo gastos correntes com gastos financeiros, quando eu somo receitas correntes com receitas financeiras, eu tenho o resultado operacional. E, por último, o resultado nominal leva tudo isso, receitas correntes, receitas financeiras, gastos correntes, gastos financeiros, mas também leva em consideração o efeito da variação dos preços, ou seja, leva em consideração a taxa de inflação. Então, eu tenho aqui o J, que é o gasto com pagamento de juros nominais. Eu quero pôr tudo em termos de PIB, então divido pelo produto da economia, YT. Então, aqui eu tenho o quê? Juros nominais dividido pelo PIB, pelo produto da economia, que isso tem que equivaler à taxa de inflação que multiplica a dívida pública no ano passado. Que dívida é essa? Essa dívida é em alguns bilhões de reais, ou trilhões. Então, eu divido pelo PIB, 1 trilhão e 800 bilhões, e aí eu tenho dívida em termos de PIB. Então, aqui eu tenho pagamento de juros em termos de PIB, que equivale à dívida pública, que sofreu efeito da inflação, dividido pelo produto no ano passado, que também sofreu efeito da inflação. Com isso, eu tenho o conceito da dívida pública, que é o D minúsculo, que é o quê? Dívida pública do ano passado dividido pelo PIB do ano passado. Tem que equivaler essa dívida pública desse ano dividido pelo PIB desse ano. Obviamente, o que é que vai intermediar isso? A variação dos preços, né? Variação dos preços. Certo? Basicamente, o que eu quero saber? O que eu quero saber é que quando eu pego o conceito nominal, o que eu tenho é que os valores do pagamento dos juros nominais do déficit público, que a gente chama de NFSP, no conceito nominal, acaba sendo uma função direta da taxa de inflação. Ou seja, se a taxa de inflação sobe muito, isso significa que o meu pagamento de juros nominais vai subir, certo? Se a taxa de inflação cai muito, significa que o meu pagamento de juros nominal vai cair, ok? Esse é o conceito nominal. Só que a gente pode pensar o seguinte, se eu tenho superávit primário, superávit operacional, ou superávit nominal, superávit ou déficit, então eu quero saber
como o meu fluxo de entrada e de saída dessa banheira está contribuindo para o nível de água, né? Se o fluxo de entrada de água for maior do que o fluxo de saída, ou seja, a torneira tiver uma vazão maior do que o ralo, então eu posso esperar o nível de água subir. E o mesmo raciocínio vale para o inverso, né? Se há poucas gotas de água entrando, mas o ralo está tendo uma enorme vazão, saindo muita água, então o nível de água vai cair. Usando essa metáfora da banheira, eu penso, então, algumas questões. Que questões são essas? Primeiro, vou pegar o conceito de necessidade de financiamento do governo. Seria o déficit público, certo? Aqui eu tenho os gastos do governo, que eu chamo de consumo do governo. Aqui, esses gastos do governo, JG, eu estou falando do gasto que o governo tem com juros, e o IG eu chamo de investimento do governo. Então, estou separando G em três coisas. G é consumo que o governo tem, G é gasto do governo com pagamento de juros e G é investimento do governo. Então, em aulas anteriores, quando eu falava de gasto do governo apenas como G, agora eu estou separando em três termos: consumo do governo, gasto do governo com juros e investimento do governo. E isso tem que ser coberto com o quê? Com a arrecadação do governo, que a gente chama de T. O que acontece se a arrecadação do governo, que é T, for maior do que o seu gasto? São esses três termos. Então, as necessidades de financiamento do governo serão negativas, né? O que é em necessidade de financiamento do governo menor do que zero? A gente chama isso de superávit, certo? Só que se a necessidade de financiamento do governo for maior do que zero, a gente chama isso de déficit. Então, o que é que eu vou chamar de poupança do governo, SG? Eu vou chamar de poupança do governo aquela quantidade de recursos que eu tenho que reservar para fazer o pagamento de juros do governo. Então, eu vou pôr consumo do governo, investimento do governo de um lado, e isso vai ser diminuído da arrecadação do governo. Se sobrar algum tipo de poupança, eu pago os juros com essa poupança. Então, se eu fizer esse tipo de igualdade, o que é que eu tenho? O que eu tenho é que o IG menos o déficit do governo vai ser igual a essa arrecadação, o que significa que o superávit que o governo tem que ter vai ser a diferença que ele tem entre o investimento que ele faz e a quantidade de recursos que ele reserva para pagar os seus juros. Basicamente, esse conceito de poupança é um conceito que a gente utiliza de forma diferente, que a gente vem usando até agora no curso. Antes, no curso, a gente falava de poupança do governo, quando a gente falava o quê? Poupança é a diferença entre aquilo que o governo arrecada e aquilo que o governo gasta. Agora, a gente está falando de poupança do governo de uma forma um pouco diferente. A gente vai dizer que o governo pode até mesmo ter poupança positiva e, mesmo assim, a gente vai chamar o déficit do governo, que também pode ser positivo. Por quê? Como é que essa poupança positiva pode significar que o governo, mesmo assim, ainda está tendo déficit público? Pelo seguinte, basta que essa poupança não seja alta o suficiente para pagar os juros que o governo tem que pagar pelo fato dele ter se endividado no passado. Agora a gente está pensando o quê? Está pensando de gastos do governo de forma intertemporal, né? O governo se endivida no passado, mesmo que hoje as suas despesas correntes sejam menores do que sua receita corrente, portanto, ele tem, no conceito que a gente estava utilizando, uma poupança positiva, mesmo assim ele pode ter déficit. Por quê? Porque a quantidade de poupança que ele tem talvez seja insuficiente para pagar os juros que ele incorria pelo fato de ter se endividado no passado. Como é que eu posso, então, ver a variação da dívida do governo quando
eu vejo por essa ótica das necessidades de financiamento do setor público, ou seja, a ótica do déficit público. Muito bem. Eu penso o seguinte: déficit público significa abrir a torneira. Então, o meu nível de água ele vai variar. Que variação será a variação do nível de água? Eu estou chamando aqui DLSP de dívida líquida do setor público. Então, como é que a minha dívida líquida do setor público varia? Dívida líquida, eu estou pensando nas variações do nível de água na banheira. Ela vai variar diretamente proporcional à vazão da torneira, né, que é o déficit público. Então, quanto mais o governo tiver déficit público, ou seja, quanto maior forem as suas necessidades de financiamento do setor público, mais a dívida tende a crescer. Entretanto, o governo tem ativos, né? O que é que ele faz com esses ativos? Ele pode se desfazer desses ativos. O que é se desfazer desses ativos? Privatizar. Se ele privatiza, significa o quê? Ele está tendo uma receita ao vender essas empresas e ele também está se desfazendo de fluxos futuros, tanto de receitas quanto de custos, né? Se a empresa está numa situação financeira muito complicada e o governo precisaria dar um aporte de capital nessa empresa no futuro, se ele vende essa empresa, pronto, o governo já não precisa dar um novo aporte de capital nessa empresa agora é do setor privado, então ele já não é responsável mais por essa empresa. Então, ao privatizar, o governo pode diminuir a dívida pública, a variação da dívida pública tende a cair, a ser uma variação negativa, né? Cai a dívida pública, mas o governo também pode estatizar, ou seja, se ele fizer outro tipo de ajuste patrimonial, criando empresas estatais, esse ajuste patrimonial vem com sinal de positivo, significa que ele aumenta a dívida pública. Significa que se a gente puser o déficit público para o lado esquerdo e a dívida para o lado direito, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o déficit público vai ser tanto maior, quanto maior for a dívida pública, com relação às privatizações, dependendo se ele fizer ou não fizer privatizações e também fizer ou não fizer ajustes patrimoniais. Então, a ideia básica é que esses tipos de ajustes, privatizações ou estatizações, podem pesar para aumentar ainda mais ou diminuir ainda mais a dívida, dependendo do que é mais forte, certo? Agora a gente vai comparar os dois tipos de déficits mais importantes, que são o nominal e o operacional. A gente já viu que o déficit, o superávit primário, ele pode existir, mas mesmo eu tenho superávit primário, eu posso ter déficit operacional, por quê? Basta que a quantidade de juros que eu tenho que pagar pela dívida pública seja maior do que o superávit primário. Então, e com relação ao déficit nominal? Eu tenho aqui o financiamento nominal que tem que ser diminuído do financiamento operacional. Tudo isso está sendo posto em termos de PIB, portanto, divide por Y. E, basicamente, qual vai ser a diferença entre os dois? Nominal e operacional, a gente já viu que o operacional leva em consideração não apenas as receitas correntes, mas também as receitas financeiras. Leva em consideração os gastos correntes, mas também os gastos financeiros. A diferença entre o operacional e o nominal é que o nominal também leva em consideração o efeito da inflação, ou seja, o nível de preços variou de um ano para o outro, então o financiamento nominal leva em consideração esse efeito da inflação. Se a inflação for muito alta, isso vai gerar uma diferença grande entre a dívida sob o conceito nominal para o conceito operacional. Voltando um pouco para a relação entre o déficit e a dívida, então, o que a gente tem a gente pode pensar na dívida pública, DT, nesse ano, como a dívida do ano passado, DT menos 1, o efeito do pagamento de juros I, o efeito do superávit primário, ST, mais o efeito da senhoriagem,
T. Então, qual é o montante desse pagamento de juros? É a taxa nominal de juros, I minúsculo, que incide sobre a dívida do ano passado, DT-1. Se a gente pensar, então, em termos, o D minúsculo é o déficit público. Ou seja, eu quero saber qual vai ser o resultado do déficit público. O déficit público ele vai ter uma influência. Perdão. O DT minúsculo, o D minúsculo não é déficit público, é a dívida pública em termos de PIB. Eu estou dividindo tudo isso por Y, certo? Tudo isso que está em cima eu vou dividir por Y. E aí o D minúsculo é a dívida pública em termos de PIB. Dívida pública em termos de PIB nesse ano é igual a dívida pública em termos de PIB no ano passado, multiplicado por isso aqui. Ou seja, eu tenho que levar em consideração I, que é a taxa de juros nominal, eu tenho que levar em consideração Q, que é a taxa de crescimento da economia, crescimento do PIB, eu tenho que levar em consideração PI, que é a taxa de inflação. Só que, para isso, também vão contribuir o quê? H, que é o superávit primário, SP, dividido pelo PIB, e S, que é o quê? Que é isso aqui, senhoriagem, também dividido pelo PIB. Então, H, superávit primário dividido por PIB, S, minúsculo, senhoriagem dividido por PIB. É interessante notar o seguinte, quanto maior for o meu superávit primário em termos de PIB, quanto maior for minha senhoriagem, mais a dívida vai cair, né? Aqui está com sinal negativo. Também, quanto maior for a inflação e quanto maior for o crescimento econômico, mais a dívida em termos de PIB vai cair. Entretanto, quanto maior for a taxa de juros nominal, mais a dívida vai subir. Então, a dívida sobe com a taxa de juros nominal e a dívida cai com taxa de crescimento da economia, taxa de inflação, superávit primário e senhoriagem. Certo? Bem, se eu comparar agora o superávit nominal com a dívida pública, mais uma vez eu tenho aqui que a dívida pública nesse ano vai ter influência da dívida pública no ano passado, que põe aqui no numerador, já que aqui está multiplicando, né? O que é que está acontecendo aqui? Aqui, taxa de crescimento da economia, taxa de inflação. O que é que eu estou chamando de F? Estou chamando de F essa soma aqui do I com H. Ou seja, eu não tenho mais o superávit primário, o F é o superávit operacional. O que é superávit operacional? Superávit operacional, eu estou diminuindo as receitas correntes e financeiras dos gastos correntes e financeiros. Então, F é uma junção dos gastos nominais com juros com o superávit primário. Então, e aqui a senhoriagem permanece o mesmo. Esse é o conceito nominal. Estou juntando os dois. E o conceito operacional, o que é que eu faço? Eu me livro da taxa de inflação. Né? Então, a diferença entre o conceito nominal para o conceito operacional é que no conceito nominal há a taxa de inflação, no conceito operacional não há taxa de inflação. Em ambos os conceitos, eu estou levando em consideração o F, que é o quê? Que é a taxa de juros nominal e o superávit primário. Certo? Então, o F é o superávit operacional. Só que, quando eu pego o conceito nominal, eu levo em consideração a taxa de inflação, o conceito operacional não leva em consideração a taxa de inflação. Então, basicamente, a diferença entre os dois, ou o que é que eu procuro olhar com mais calma para eu conseguir ver a trajetória da dívida pública. O conceito mais importante é a gente olhar o conceito operacional. Por quê? Porque a taxa de inflação é uma forma que se tem de mascarar o verdadeiro custo da dívida pública. Países que se depararam com a dívida pública muito alta e acabaram entrando num espiral inflacionário de uma taxa de inflação muito alta, acabaram se deparando com uma
queda muito acentuada da dívida pública. E o Brasil é um caso muito claro nisso. Foi o que aconteceu com o Plano Real, em 1994, quando as taxas de inflação no Brasil, que chegaram a 1.000%, 2.000% ao ano, começaram a cair para níveis internacionais, 20%, 15%, 10%, menos de 10% ao ano. A dívida pública, que nas décadas de 80 e 90 era muito baixa, começou a explodir. E ela explodiu por quê? Porque, na verdade, o governo se financiava por senhoriagem. Ao se financiar muito por senhoriagem e a ter uma taxa de inflação muito alta, o conceito nominal da dívida pública mostrava uma dívida pública baixíssima. No entretanto, ao deixar de se financiar por essa senhoriagem e a taxa de inflação cair bastante para níveis internacionais, o que se viu é que o conceito operacional, mesmo das décadas de 80 e 90, mostrava um distanciamento muito grande do conceito nominal. Ou seja, quem acompanhava a dívida pública via conceito operacional, na década de 80 e 90, quando a taxa de inflação era muito alta, já havia uma diferença bem relevante entre os dois conceitos. E quando acabou a hiperinflação no Brasil, o Brasil passou a ter inflação a níveis próximos dos níveis nacionais, aí ficou claro, com a explosão da dívida pública, que o governo se financiou por senhoriagem por boa parte das décadas de 80 e 90, o que fez com que a dívida pública era baixa nesse período, porque estava mascarada por uma inflação absurdamente alta, e pelo fato do governo se financiar por senhoriagem. Quando o financiamento por senhoriagem passou a deixar de existir, ou passou a ficar muito pequenininho, a partir de 1995, aí a dívida explodiu. Bem, e o que nos importa, então, é pensar o seguinte: como, então, eu devo equilibrar? Como eu consigo limitar a explosão dessa dívida pública? Uma forma de limitar a explosão da dívida pública é a gente pensar em termos daquela metáfora da banheira que a gente está usando. Eu tenho, então, dois fluxos, que é o fluxo de torneira entrando, o fluxo do ralo, que a água está saindo. Então, eu tenho basicamente duas formas de estabilizar a dívida pública. O primeiro é fechar torneira e ralo ao mesmo tempo. No momento que o fluxo de entrada cessa e o fluxo de saída cessa, o nível de água na banheira fica estável. Essa é uma das formas. A segunda forma é eu abrir a torneira e abrir o ralo com um fluxo igual. Se o fluxo de entrada for rigorosamente igual ao fluxo de saída, o nível também da água vai estabilizar. Então, usando essa metáfora da banheira, a gente tem que pensar em termos de dívida pública no seguinte: se eu tenho um pagamento de juros, IT, e for igual ao superávit primário, SPT, então eu vou ter um déficit público que ele vai se estabilizar, né? Então, eu vou ter que ter um tipo de superávit primário que vai ser o necessário para cobrir todo o pagamento de juros. Como é que eu faço isso? Dividindo tudo isso por Y, que eu quero pôr tudo em termos de percentual do PIB, então H, que é o superávit primário, tem que igualar a dívida. Aqui em cima eu terei o pagamento de juros nominais menos a taxa de crescimento do produto, que agora eu estou chamando de Y, dividido pela taxa de crescimento do produto, menos a senhoriagem. Ou seja, se aumentar a senhoriagem, eu preciso de um superávit primário baixo. Se a senhoriagem diminuir, eu preciso de um superávit primário maior. Se a taxa de juros nominal subir, eu vou precisar de um superávit maior para estabilizar a dívida. Entretanto, se a taxa de crescimento Y subir bastante, eu não preciso ter um superávit tão alto assim para estabilizar a dívida. Meu superávit primário pode ser menor.
Aqui, por favor, corrija, não é níveis de entendimento, é níveis de endividamento. O corretor automático me traiu aqui. Então, resultado com diferentes níveis de endividamento. Aqui, ao invés do superávit primário H, eu estou substituindo por F. O que é F? F é o superávit operacional. Se eu troco superávit primário por superávit operacional, o que é que eu tenho que levar em consideração? Tenho que levar em consideração não apenas os juros, pagamento de juros, eu vou levar em consideração o pagamento de receitas operacionais, certo? Então, aqui, significa que eu tenho que o I vem para cá, né? I mais H vai dar o F, então a dívida vai ser essa relação entre a taxa de crescimento do produto da economia somado com superávit, com a senhoriagem, certo? O superávit operacional que eu terei, que é exatamente aquilo que é necessário cobrir o custo com juros, vai me dar essa trajetória. Então, é importante diferenciar quando eu estou falando de superávit primário e superávit operacional, porque o superávit operacional traz a taxa de juros para cá, a taxa de juros nominal para cá, que leva em consideração todas as receitas e todos os gastos financeiros. Basicamente, isso me mostra o quê? Esse fator S, que é o fator da senhoriagem, né? A gente viu que a senhoriagem é uma forma que a gente tem de financiar o governo via um instrumento que apenas o governo tem, que é o monopólio da emissão de moeda. Então, se o governo tem esse monopólio da emissão de moeda, ele é capaz de utilizar a inflação, chamado imposto inflacionário, para diminuir a dívida, né? Diminuindo a dívida, então vou ter uma trajetória da dívida pública que pode ser tanto menor quanto mais eu utilizar aqui a senhoriagem como forma de financiamento do governo. Certo? Muito bem. Dito isso, a gente passa a noção, que é uma noção muito importante na economia, que é a outra forma que o governo tem de financiar, que não seja por senhoriagem. O governo se financia o quê? Ele pode se financiar por impostos ou por dívida. E esse senhor, David Ricardo, ele criou essa noção da equivalência ricardiana, que nos diz o seguinte: bem, eu tenho que pensar em termos intertemporal. O que é que significa isso? Pensar em termos intertemporal. Eu tenho que pensar no seguinte: se o governo diz que ele olha para a população, vê que a população tem poucos recursos, então o governo pode pensar o seguinte: no país, os cidadãos são pobres, eles não podem pagar impostos muito elevados. Entretanto, para que eles enriqueçam, para que a gente tenha prosperidade nesse país, é necessário que eles se deparem com muitos bens públicos. Por quê? Bens públicos geram externalidades positivas. Que bens públicos seriam esses? Em meio a uma pandemia, obviamente, a gente poderia pensar que uma vacina é um bem público, né? A gente vacina toda a população, ou então um percentual muito grande da população. Uma população vacinada vai ser uma população que não vai ficar doente, não vai morrer, portanto, uma população que vai poder voltar ao trabalho, vai poder voltar aos estudos, e a economia pode voltar a funcionar normalmente. Então, a vacina é um bem público. O que acontece se eu tenho uma vacina? Se eu tenho uma vacina, então a economia volta a funcionar como a gente estava esperando. Entretanto, quem vai financiar essa vacina? As pessoas podem financiar essa vacina comprando essa vacina. O problema é que, se nós temos uma população muito pobre, e as pessoas vão ter que tirar dinheiro do bolso para financiar essa vacina, é possível imaginar que
uma parcela pequena da população vai ter recursos para se vacinar e uma parcela muito grande não vai ter recursos para se vacinar. E aí, se uma parcela muito grande não estiver imune a esse vírus, essa parcela muito grande vai ficar doente, vai morrer. Uma parcela pequena vai morrer, mas mesmo assim essa parcela grande vai continuar infectando uns aos outros e a economia não pode voltar a funcionar tão rapidamente. Então o governo pode pensar o seguinte: eu, governo, vou financiar essa vacina, porque aí assim eu consigo vacinar toda a população ou quase toda a população. Não precisa que toda a população seja vacinada. Os imunologistas dizem que se chegar a 70%, 80% ou mais de 90% da população tiver vacinada, aquelas poucas pessoas que não estão vacinadas não vão ter para quem espalhar o vírus e também elas não vão ter outras pessoas que possam infectá-la, que elas vão estar isoladas em meio a um oceano de pessoas vacinadas. Então, a ideia é que não é necessário que 100% da população se vacine para a gente ter aquilo que os imunologistas chamam de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Então, a ideia básica é: a vacina é um bem público, só que as pessoas não têm recursos para financiar essa vacina privadamente. Então, o governo vai financiar e, com isso, a população fica saudável, a população fica forte e a população consegue voltar a trabalhar. Muito bem. Só que, o que é que acontece se o governo tem essa arrecadação T, mas o governo precisa maior do que T? A gente vai chamar de G, que está aí no eixo horizontal, vai ver que G1 é maior do que T1. Significa o quê? Se G1 for maior do que T1, eu toco aqui essa reta de restrição orçamentária nesse ponto, acima de T1, e aí isso significa que, no momento T2, que é no futuro, o gasto do governo vai ter que ser menor do que a arrecadação T2. Isso aqui é o conceito de equivalência ricardiana, ou seja, eu não necessariamente preciso ter gastos atuais iguais à minha arrecadação atual. Eu posso ter gastos atuais menores ou maiores. Se os gastos atuais forem maiores do que minha arrecadação atual T1, eu tenho que me comprometer aqui no futuro, os meus gastos serão menores do que minha arrecadação T2. Entretanto, o que acontece se eu gastar aqui uma quantidade menor do que T1? Se G1 for aqui, então eu vou lá para cima, rebato nessa reta de restrição orçamentária e vejo o quê? No momento 2, G2 pode ser maior do que T2. Basicamente, por que G2 vai poder ser maior do que G2? Porque os meus gastos no futuro poderão ser maiores do que minha arrecadação no futuro. Porque eu toquei a reta de restrição orçamentária nessa parte aqui. O que acontece na parte esquerda desse ponto? A minha reta de restrição orçamentária é uma reta onde está, nessa área aqui, é a área da poupança. Eu estou poupando. À direita desse ponto, a minha reta de restrição orçamentária é a área dos empréstimos. Eu estou pegando dinheiro emprestado. Então, o governo pode pegar dinheiro emprestado e, no futuro, essa diferença é o pagamento do empréstimo. O governo pode poupar e, no futuro, essa diferença seria a poupança que o governo fez. Então, eu estou chamando aqui de poupança do governo, é a diferença entre a arrecadação do governo no primeiro momento e o gasto do governo no primeiro momento. Se essa poupança for positiva, ela vai o quê? Render juros. 1 mais R. R é a taxa real de juros. Então, eu multiplico a poupança por 1 mais R. Só o que é poupança? T1 menos G1. Então, se eu multiplicar T1 menos G1 por 1 mais R, eu vou ter 1 mais R que multiplica T1, eu vou ter 1 mais R que multiplica G1. Tudo que é G eu vou deixar do lado esquerdo, tudo que é T eu vou deixar do lado direito. Então, a arrecadação fica do lado direito, o gasto fica do lado esquerdo. Então, eu tenho basicamente o seguinte: equivalência ricardiana significa que a soma dos gastos entre hoje e no futuro, intermediado pela taxa de juros,
tem que ser igual à soma das arrecadações hoje e no futuro, intermediado pela taxa de juros. Basicamente, o que o David Ricardo está dizendo? Eu posso somar as arrecadações em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, até 2020, e essas arrecadações vão financiar os gastos em 2000, 2001, 2002, 2003 até 2020. Ou seja, em 20 anos ou 21 anos de arrecadação, eu financio o gasto por 20 anos. Se eu quiser aumentar mais, 30 anos, 50 anos, 100 anos, então a minha arrecadação de 100 anos tem que cobrir os gastos de 100 anos. Eu não preciso ter uma arrecadação em cada ano igual aos gastos. Em alguns anos eu posso ter superávit, contanto que em outros anos esse superávit cubra os déficits que eu tiver em outros anos. Então, eu não preciso ter um orçamento equilibrado em cada um dos anos. O que eu preciso é que os déficits de uns anos sejam cobertos pelo superávit de outros anos, certo? Então, basicamente, essa abordagem da equivalência ricardiana é uma abordagem que acaba questionando a noção do multiplicador keynesiano que a gente viu na primeira parte do nosso curso. Basicamente, por quê? Porque se o Keynes dizia que um déficit do governo vai gerar um estímulo da economia porque as pessoas vão aumentar o seu consumo, a equivalência ricardiana discorda. A equivalência ricardiana diz o seguinte: o que acontece se o governo diminuir os tributos hoje? O governo diminui os tributos hoje, as pessoas vão pensar o seguinte: o governo está tendo déficit. Como o governo, quando ele tem um déficit, ele tem que ter um superávit em algum momento no futuro, então o governo vai aumentar impostos no futuro. Se o governo diminuir impostos hoje, ele vai aumentar impostos no futuro. Ou, se ele diminuir impostos hoje, ele vai diminuir os gastos no futuro. Tanto de uma forma como outra, eu não posso aumentar o meu consumo hoje. Eu tenho que aumentar a minha poupança para, quando o governo aumentar os impostos no futuro, eu ter dinheiro para pagar esses impostos mais altos. Ou, quando o governo diminuir os gastos no futuro, eu ter dinheiro para comprar a minha vacina no futuro. Vai ver que o governo diminui os impostos hoje e paga a vacina de todo mundo. Mas, quem sabe, no futuro, ele vai diminuir os gastos com vacina, por quê? Porque no futuro, ou ele aumenta os impostos, ou ele diminui os gastos. Então, a ideia da equivalência ricardiana é que o multiplicador keynesiano dos gastos não vai funcionar. Por quê? Se o governo corta impostos, ou se o governo aumenta os gastos hoje, as pessoas não vão aumentar o seu consumo, fazendo com que o multiplicador keynesiano estimule a economia a aumentar muito mais. As pessoas vão fazer o quê? As pessoas aumentarão a sua poupança. E as pessoas vão aumentar a sua poupança equivalente a quê? A poupança privada, a SP, vai aumentar rigorosamente no mesmo montante de queda da poupança pública. Ou seja, o tamanho do déficit público vai ser mais ou menos compensado pelo aumento da poupança privada. Significa que a poupança como um todo da economia não vai variar, porque todo o déficit público acaba sendo coberto pela poupança privada. Então, quando soma um com o outro, a poupança total da economia, que é a soma da poupança pública com a poupança privada, vai ser igual a zero. Ou seja, mais ou menos é como se os cidadãos tivessem uma capacidade grande de prever o comportamento do governo e se antecipam a esse comportamento. Basicamente, os modelos dos novos clássicos que preveem expectativas racionais apoiam o princípio da equivalência ricardiana, enquanto que os modelos dos novos keynesianos contestam o princípio da equivalência ricardiana porque os novos keynesianos não consideram que os indivíduos tenham capacidade tão grande de previsão. A ideia
básica é o seguinte: ao diminuir impostos ou aumentar os gastos, o governo está fazendo uma alteração intertemporal. Ou seja, se os cidadãos preveem isso, então as pessoas vão adequar o seu consumo. A ideia básica é o quê? Será que existe alguma forma do governo alterar o consumo dos cidadãos? Basicamente, nesse modelo de equivalência ricardiana, só há uma forma disso ocorrer, que é se essa queda de impostos for permanente, ou seja, o governo se compromete a, quando diminui os impostos, nunca mais aumentar. Se os cidadãos percebem que o governo, em algum momento no futuro, vai aumentar os impostos, então eles aumentam a poupança. A única forma deles aumentarem o consumo é se os cidadãos pensarem, bem, essa questão de impostos é permanente, então, com isso, os cidadãos aumentam o consumo, porque passam a sentir um efeito renda. Essas pessoas se sentem mais ricas, porque permanentemente não vão pagar mais impostos. Obviamente, isso parte do princípio que o governo não vai diminuir os gastos no futuro também, né? Hoje, aquilo que as pessoas consomem como bem público, no futuro vão ter que pagar consumindo como bem privado, então elas vão também aumentar a sua poupança atualmente. Elas só vão aumentar o consumo atual se elas imaginarem que essa mudança de impostos ou de gastos é uma mudança permanente, e aí, com isso, elas adequam o seu consumo a isso. Bem, nessa disputa, então, entre novos clássicos e novos keynesianos com relação à equivalência ricardiana, o que é que ocorre? A maioria dos estudos empíricos mostra que a equivalência ricardiana não é observada. Ou seja, por que será que não se observa a equivalência ricardiana? Primeiro, se resgata um pouco aquele princípio do economista austríaco Eugen von Bombawerk. O que o Bombawerk diz? Ele diz, com relação à taxa de juros, que as pessoas valorizam mais o consumo atual do que o consumo futuro. Ou seja, é como se as pessoas sofressem de algum tipo de miopia com relação ao consumo. Elas só conseguem enxergar muito bem o que está ali próximo, mas no futuro muito distante, elas não enxergam muito bem. Então, os economistas dizem que o consumidor está muito preocupado com o consumo imediato e não se preocupa tanto com o consumo futuro. Basicamente, porque ele imagina que vai ser muito mais rico no futuro, então a riqueza no futuro é que vai garantir o consumo futuro. Então, ele não se prepara muito para o consumo futuro. Quanto mais míope for o consumidor, ou seja, valorizar o consumo atual e não der muita importância ao consumo futuro, menor é a possibilidade da equivalência ricardiana ser observada. Segundo aspecto, aqui o que a gente nota é que, para que a equivalência ricardiana ocorra, é necessário que o governo tenha acesso a um aumento dos gastos além de sua arrecadação. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através da estrutura de crédito, né? Ou seja, a estrutura de crédito tem que ser tal qual que, quando qualquer pessoa for no banco pedir um empréstimo, ela consiga. Ou seja, a estrutura de crédito tem que ser perfeita. O que acontece se a estrutura de crédito não for perfeita? Se a estrutura de crédito não for perfeita, significa que o governo não vai ter tanta facilidade assim para ir nos mercados, pegar dinheiro emprestado. Ele talvez tenha que pagar uma taxa de juros alta demais, que inviabilize ele aumentar os seus gastos, além de sua arrecadação. Ele só pode aumentar os gastos um pouquinho a mais do que a sua arrecadação, ou simplesmente não consegue aumentar os gastos além de sua arrecadação. Por quê? Porque os mercados de crédito são imperfeitos, e aí, com isso, ele só consegue gastar menos do que a sua arrecadação no primeiro momento. No futuro, ele até consegue gastar mais do que a sua arrecadação, por quê? Porque ele poupou. Mas ele não consegue ter acesso aos empréstimos. É como se essa reta aqui fosse quebrada e aqui ficasse uma reta horizontal, em cima da linha de arrecadação. O governo não consegue aumentar os gastos além de sua arrecadação no período 1.
o que faz com que, com mecanismos de mercado imperfeitos, se o governo aumenta os gastos, além de sua arrecadação, as pessoas, ao invés de poupar, vão consumir. Por quê? Porque esse aumento de renda é uma forma de contrabalançar a imperfeição do mercado de créditos. É como se eles tivessem acesso a crédito adicional, que eles não têm nos mercados financeiros, porque os mercados financeiros são imperfeitos. Então, as pessoas, de fato, aumentam o consumo, contrariamente àquilo que a equivalência ricardiana prevê. A equivalência ricardiana prevê o quê? As pessoas aumentariam a poupança, mas as pessoas não aumentam a poupança, as pessoas aumentam o consumo. Por quê? Porque gostariam de consumir mais, mas não têm renda. E aí, quando elas se deparam com o aumento da renda, porque os tributos caíram, elas vão consumir mais. E o terceiro princípio pelo qual a equivalência ricardiana talvez não ocorra é quando a gente usa uma outra metodologia, que é a metodologia não de pensar em termos de indivíduos, mas de pensar em termos de gerações. O que acontece quando indivíduos têm filhos em comparação com indivíduos que não têm filhos? Indivíduos que têm filhos tendem a se preocupar bastante com o futuro dos filhos, né? As gerações mais velhas vão morrer e as gerações mais novas vão continuar vivendo. Então, basicamente, pode ser que os mais velhos poupem bastante para deixar uma herança para os mais novos. O que acontece com as pessoas que não têm filhos? Essas pessoas vão tender a gastar bastante, né? Então, pode haver um desequilíbrio. Se nós temos muitas pessoas sem filhos, elas podem pensar o quê? Eu vou pegar os recursos das gerações futuras, como, por exemplo, um meio ambiente degradado ou poluído, e vou consumir o máximo agora e deixar para gerações futuras um meio ambiente completamente degradado. Enquanto pessoas que têm filhos podem pensar o quê? Eu vou tentar fazer um esforço de consumir menos para deixar o meio ambiente sem nenhum tipo de degradação, sem nenhum tipo de poluição, porque eu quero que os meus filhos e os meus netos vivam num ambiente saudável. Então, pode ser que a equivalência ricardiana não consiga captar essa diferença, essa heterogeneidade na sociedade que existe entre pessoas que têm filhos e pessoas que não têm filhos. Para tentar resolver essa questão, um economista chamado David Barro, ele fez essa preposição que passou a ser chamado de preposição Ricardo Barro. Que foi que o David Barro falou? Ele falou assim: as famílias são eternas. A ideia é basicamente tentar criar uma função utilidade onde as pessoas não pensem apenas em seu consumo individual, mas sim pensem em seu consumo coletivo. A coletividade aí seria a família. Então, ele falou, as famílias são eternas, significa o quê? Significa que aumentar o padrão de vida da geração atual, eu posso pensar o seguinte: o governo deve aumentar os gastos atualmente, além de sua arrecadação, porque com esses gastos atuais, o governo vai criar um ambiente de quê? Muitas escolas, muitas universidades de excelência, um sistema de saúde que deixe toda a população saudável, um sistema que financie todas as vacinas contra doenças terríveis, e com isso as pessoas vão crescer saudáveis e prósperas, e as gerações futuras, quando chegarem, estarão num ambiente, um ambiente de muita prosperidade. Um ambiente de muita prosperidade, os governos, então, vão poder cobrar impostos mais altos, por quê?
é muito mais fácil cobrar impostos altos de uma população muito rica. Difícil é cobrar impostos altos de uma população bem pobre. Então, pode haver esse compromisso intergeracional entre pessoas que são da mesma família, nessa noção de que as famílias são eternas, de forma que uma prosperidade maior hoje gera ou transfere renda às gerações futuras. Então, nós podemos deixar o ambiente, o meio ambiente mais saudável, um ambiente institucional com leis e regras que gerem o capital social, que gerem a cooperação entre as pessoas, e, em função disso, nós podemos pensar nessa lógica de que as famílias são eternas, de que há um compromisso intergeracional entre as pessoas que já viveram e não vivem mais, que têm um compromisso em criar uma série de instituições e nos deixaram com essas instituições que nós temos hoje, que nós que estamos vivos vamos aprimorar e melhorar para as pessoas que ainda vão nascer contarem com um mundo de mais prosperidade ainda. Então, essa proposição, Ricardo Barro, é uma tentativa do economista David Ricardo de retomar a noção da equivalência ricardiana, pensando nesse contrato intergeracional entre as famílias e fazendo com que a gente pense numa outra metodologia para ver se há alguma forma da gente verificar se a equivalência ricardiana de fato funciona. Certo? Bem, isso é a aula de hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula, quando a gente vai trabalhar com consumo também intergeracional. Ok? Até lá. Tenham todos um bom dia.